Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Vamos voltar à conversa, trazendo até aos nossos ouvintes algumas questões da União Europeia. Entrou em vigor uma diretiva que estabelece regras comuns de concessão de crédito hipotecário. O que são estas regras? Talvez começar por explicar o que é crédito hipotecário. A maioria conhecerá e saberá o que é, Penso mas que outros sim, não. até porque esta diretiva, que é de 2014, entrou agora em vigor e visa o crédito à habitação. Penso que a maior parte dos consumidores sabem disso, e é exatamente para esclarecer os consumidores que a União Europeia regulamentou esta diretiva. Crédito é um pedido de empréstimo, hipotecário é uma garantia. E é exatamente neste aspecto que a União Europeia quer salvaguardar o consumidor quando tem acesso ao crédito e com as consequências, às vezes, de incumprimento, que nós sabemos que são lesivas para quem pediu crédito, normalmente é assim o que acontece. E também porque o acesso ao crédito é muito diferente nestes aspectos nos vários Estados-membros. É diferente de Estado-membro para Estado-membro. Essas regras pretendem então defender o consumidor, aquele que recorre ao crédito. Exatamente, é o que se pretende. Primeiro, estabelecendo uma informação prévia obrigatória das condições de crédito, com exemplos práticos e específicos, e fornecendo uma ficha normalizada ao possível contraente do empréstimo para que decida com a absoluta isenção. Portanto, esta é a primeira regra. Fala-se muito que, por exemplo, no nosso país há uma certa iliteracia em relação às financeira. E nem sempre os concedentes de crédito também explicam ou se fazem entender da melhor forma. E é exatamente isto que está aqui em causa. As regras também de avaliação do próprio prédio, que muitas vezes põem em causa as situações no incumprimento. Portanto, as pessoas, quando vão devolver o fogo, nem sempre tem o valor com que ele foi avaliado, portanto, vão também ser estabelecidas de uma forma comum para todos os Estados-membros. E também é fixada a fórmula de cálculo de taxa anual efetiva, ou seja, não é a taxa de juro que nós pagamos simplesmente que está anunciada, porque há sempre uns adicionais. Portanto, a taxa geral efetiva anual vai ser calculada com uma fórmula comum para todos os Estados-membros. No fundo, são políticas da tal União Bancária, que está sendo feita aos poucos. Vão-se dando alguns passos. Exatamente, muito lentamente, não é? Devia ter sido feita no todo e depois, então, irmos às partes. Penso que está a ser feito um pouco ao contrário. E também esta diretiva estabelece que o material publicitário produzido e a informação pré-contrato devem incluir advertências do risco e das consequências da garantia da tal hipoteca prestada. Portanto, isto é importante porque muitas vezes põe em jogo, às vezes, bens colaterais que não são sempre salvaguardados e que podem pôr em causa, enfim, a habitação futura. Muitas vezes aquelas letrinhas pequeninas. Normalmente põem letrinhas pequeninas ou nem as põem. Ou nem as põem. Agora, portanto, passa a ser obrigatório informar o cliente. Pré e, portanto, até na parte da publicidade salvaguardar essas posições. No entanto, esta diretiva é já de 2014. Sim, normalmente as diretivas têm algum tempo e depois é que são transpostas para o direito nacional. Entrou em vigor agora em março de 2016. Esperemos que seja aplicada pelas instituições bancárias portuguesas o mais rapidamente possível. A União Europeia divulgou alguns dados, nomeadamente em relação ao custo médio horário de mão de obra. Nos vários Estados-membros. É interessante analisarmos, não é só aquilo que cada um de nós recebe, não é? Sim. Ou em termos médios que recebem os trabalhadores, são os custos totais da mão de obra por Estado-membro. O custo médio é de 25 euros, na zona euro, que são os tais 19 Estados-membros, é um pouco mais alta, 29,5. Portugal situa-se nos 13,2, portanto, abaixo da metade, cerca de 40% da média europeia, ou seja, Portugal tem 16 Estados à sua frente.
enfim, onde o custo da mão de obra é mais elevado. Os estados onde os valores mais elevados se registram são na Dinamarca, com 41,3%, seguido da Bélgica, da Suécia e do Luxemburgo. Há muitos portugueses no Luxemburgo e nós sabemos que são bem remunerados e, além disso, têm também outros custos associados. E os valores mais baixos são na Bulgária, na Roménia e na Lituânia. Nos antigos países de leste. Exatamente, da Europa Central e Oriental. Isto tem implicações não só com aquilo que nós recebemos, mas também com a produtividade do país e com os preços competitivos com que muitas vezes nos chegam produtos dessas zonas, não é? Para este cálculo entram muitos fatores. Não é só o valor salarial propriamente dito, são também os outros encargos sociais que as empresas têm. Portanto, no fundo, é para compararmos os custos de mão de obra inter-estados no conjunto da União Europeia. Continua a existir um grande fosso entre os diferentes países. Grande disparidade. Nós vemos que sim, e, portanto, os países como a Dinamarca, que até têm mais proteção social, têm até encargos extrasalariais muito mais elevados do que alguns dos estados que aqui mencionamos. Portanto, isso é relevante para a nossa análise. É uma discrepância muito grande. Quer dizer, a Bulgária, com 4,10%, é quase 10% do que a Dinamarca com 41,30%, não é? São valores que nos fazem refletir. Outra questão que tem estado na ordem do dia continua a ser a dos refugiados ou dos migrantes. Houve um acordo entre a União Europeia e a Turquia que tentava resolver em parte a situação que vivem muitos seres humanos a tentar chegar aos países da União Europeia. O acordo, só de forma breve, consistia em que, doutora Ana Rita Barros? Consistia em que a Grécia devolvesse, portanto, à Turquia os imigrantes ilícitos. Portanto, depois com umas contrapartidas, como falámos aqui da outra vez. O acordo já tem algum tempo, falámos já em março, mas foi implementado os primeiros esta semana. O que se consideravam imigrantes ilícitos? Aqueles que não estavam ao abrigo das condições internacionais de asilo. São esses e, portanto... Aqueles que não estavam a passar por situações de guerra no seu país de origem, por exemplo? Sim, ou então perseguições políticas, portanto tinham outras causas, porque à mistura vem... Ou então de outros estados que não fossem da Síria, portanto é principalmente para a Síria que estavam vocacionado este acordo. Começou a ser implementado esta semana, simplesmente... Cada vez mais são precisas medidas adicionais de segurança e a Comissão pretende uma política comum de asilo para a totalidade do sistema europeu. Porque nós, como sabemos, atualmente a responsabilidade de análise de um pedido de asilo é feita pelo Estado-membro de entrada, que constitui o ponto de entrada, e esse é o responsável. Só que depois de entrar no espaço europeu, a circulação e os movimentos secundários, enfim, às vezes têm outros caminhos nem sempre controlados. E a preocupação das instituições europeias tem vindo nesse sentido, de propor políticas que regulamentem estas regras o mais solidamente possível. E a Comissão apresentou na passada quarta-feira uma proposta para reforçar estes procedimentos de controle nas fronteiras da União através de controle de dados biométricos. Vamos, enfim, deixar de lado, e a proposta é que seja muito rapidamente implementada, os carimbos nos passaportes. E o sistema chamado de fronteiras inteligentes registra os dados alfanuméricos e biométricos, combinando impressões digitais, normalmente 4 impressões digitais, com imagem facial. Onde fica restada a data, o local de entrada, as autorizações anteriormente concedidas, se é que as houve, e também as recusas. Portanto, digamos que é um registro... Um cadastro. Quase. E esta nova modalidade substitui, portanto, a anterior. Claro que isto vai implicar algumas alterações no Acordo de Schengen, que já também aqui abordamos. E um investimento, certamente. Algum investimento, sim, bastante. Um investimento elevado, mas que vai ser importante, porque o que está aqui em jogo também é a segurança. Este sistema vai conseguir medidas concertadas das polícias europeias e da Europol, além de todos os Estados-membros, não é?
O alarme soou uma vez mais e cada vez mais próximo do centro de decisão da Europa com os últimos atentados. Os últimos acontecimentos em Bruxelas. Em Bruxelas. E isso terá feito reagir com maior celeridade a União Europeia em questões de segurança? Já existiam, portanto, nos atentados anteriores, mas este foi exatamente no centro do centro, não é? O que nos faz pensar, e de maneira que cada vez mais a segurança está na ordem do dia. Portanto, apela-se à confiança do cidadão, e a confiança na segurança vale tudo, não é? De tal maneira que até mesmo os dados, a proteção de dados individuais, enfim, fica hoje um bocado de lado, portanto, beneficiando-se da segurança comum. É esse aspecto. De maneira que a União Europeia até divulgou recentemente um dado que não é muito comum, que é os gastos feitos pelos cidadãos europeus em 2015 na aquisição de drogas ilegais. E que atingiram um volume de negócios, digamos assim, negócios entre aspas, bastante elevado. 24 mil milhões de euros. E este alerta, eu penso que é mesmo para chocar. Eu penso que é mesmo para chocar. Fazer os cidadãos acreditarem que, de facto, o sistema de segurança anda cada vez está a funcionar mais controlado, pelo menos, e que, de facto, nós temos que prescindir de alguns dados pessoais para bem da segurança conjunta. Penso que sim. A troca de informação entre polícias é importante. É muito importante. Que penso que também falhou um pouco, e nós temos visto no atentado de Bruxelas, desvalorizar às vezes algumas informações, mesmo de Estados, que são os Estados candidatos, como era o caso, que era o caso da Turquia. É bastante importante a cooperação internacional nestas matérias. O Banco Central Europeu terá anunciado medidas de política monetária. Políticas de medidas monetárias que entraram em vigor no dia 16 do passado mês de março, e que pela primeira vez situa a taxa de crédito de referência em 0%. O que é que isto quer dizer? Chamada taxa de juros de refinanciamento é o valor da taxa de juros paga pelos bancos dos diversos Estados-membros ao Banco Central. 0, nunca tinha acontecido, não é? É histórico, então, é bastante, Europeia. É uma referência. O que é que se pretende? Exatamente fomentar o investimento. Tal como outras medidas no passado tomadas por Mário Draghi, não é? Sim, pelo Banco Central Europeu, com a presidência de Mário Draghi. Aliás, uma das medidas também conjuntamente com esta foi injetar na economia, através da aquisição de ativos, valores muito mais elevados, porque como Mário Draghi anunciou no passado que seriam 60 mil milhões de euros de aquisição de ativos por mês, e agora, em 16 de março, passou para 80 mil milhões, portanto, mais 20 milhões. Exatamente. Estão a injetar dinheiro na economia, que é para relançar o investimento, para fomentar, de facto, a concessão de crédito às empresas, porque são essas que investem, aos investidores. E também fixou, pela primeira vez, uma taxa de juro de depósito, ou seja, os bancos que queiram depositar valores no Banco Central têm uma taxa de juro negativa. Menos 0,04. Não é muito, mas uma taxa de juros negativa, que é para desincentivar o depósito e fomentar exatamente a injeção de dinheiro, de capital na economia para, enfim, a retomar o emprego e também subir a inflação. A União Europeia aconselha sempre que a inflação esteja nos 2%, porque só com a inflação a esse nível é que se gera crescimento, e nós temos tido valores de inflação muito baixos e, em alguns estados, até mesmo negativos. Claro que isto para os depositantes, se os bancos têm essas facilidades e a ideia é fomentar o investimento para os depositantes, as notícias não são muito boas. Mas talvez não incentiva a poupança, não é? Sim. Nem por isso, mas hoje em dia também os depositantes o que querem são poupanças seguras. Já deixaram de pensar no juro para pensar na segurança do capital. Sim. Enfim, penso que já é uma outra perspectiva. Doutora Ana Rita Barros, hoje, dia 8 de abril, é Dia Internacional dos Ciganos, e a União Europeia faz uma referência a esta efeméride. Assinala esse dia exatamente com base nos seus princípios de igualdade, não discriminação e inclusão. Assinala o Dia dos Ciganos e tem até programas
relativamente a esta matéria. Portanto, é de assinalarmos já que estamos aqui hoje. Aliás, uma população que é alvo muitas vezes de alguma... Muita discriminação relativamente até a um dado fundamental, que é a educação. São muitas vezes excluídos no acesso à educação, no acesso à saúde, portanto, e isso é importante porque há a população cigana na Europa, principalmente num dos Estados-membros que nós conhecemos, a Roménia. A Roménia, e é importante fazermos a integração. É uma forma também de partirmos para as migrações e para os refugiados. É a palavra do dia, é integrar, incluir. Para terminar, uma frase. Do século V a.C., de Protágoras, que diz que o homem é à medida de todas as coisas. Isto quer dizer que as pessoas e os cidadãos devem ser o centro da política, neste caso da política europeia, já que estamos aqui a falar da Europa. Doutora Ana Rita Barros, voltaremos a encontrar-nos em breve. Muito obrigada. Obrigada.